E aí pessoal, bora para outro vídeo aí muito legal. Hoje vamos falar da construção da Torre Eiffel. Tem uma surpresa aí, tenho certeza que vocês não sabem de uma curiosidade. A Torre Eiffel ela foi feita, mas ela era para ser temporária. Se liga no vídeo aí que vocês vão ver os detalhes, vocês vão ficar surpresos. Um abraço do Tartarugo. A Torre Eiffel é um grande monumento da cidade de Paris, na França. Localizada no campo de Marte, Champ de Mars, a torre é considerada o principal cartão postal da cidade, além de ser um ícone mundial. A Torre Eiffel foi construída especialmente para ser apresentada na Exposição Universal de Paris, que aconteceu em 1889. O evento foi, na verdade, uma competição entre profissionais, arquitetos e engenheiros, e o objetivo era construir algo que pudesse representar os 100 anos Revolução Francesa. O projeto da torre foi uma ideia do engenheiro francês Gustave Eiffel, por isso ela recebeu esse nome. A construção feita em ferro levou aproximadamente 2 anos até ficar completamente pronta, com custo de cerca de 8 milhões de francos para o governo francês. Para levantar a torre foram necessários mais de 200 funcionários trabalhando na obra, que precisou ser dividida em 3 etapas. Após a construção da fundação, o primeiro andar terminou de ser construído em abril de 1888. A segunda etapa terminou em agosto do mesmo ano, e por fim, a montagem definitiva até o topo da torre ficou pronta em 1889, ano em que foi inaugurado o monumento para a exposição. No começo, muitos artistas consideraram o tamanho da torre desproporcional e sugeriram, inclusive, que ela fosse desmontada após o evento. Ainda assim, a ideia era que o projeto continuasse exposto por aproximadamente 20 anos. Devido a isso, surgiram muitos artistas insatisfeitos, considerando a Torre Eiffel como uma ameaça à estética da cidade através da publicação da carta Protesto dos Artistas contra a Torre do Sr. Eiffel. A maioria argumentava que uma torre de ferro erguida em pleno coração de Paris não era conveniente, pois contrastava demasiadamente com a elegância e a beleza refinada da cidade. O poeta Verlaine, considerado um dos maiores artistas do simbolismo francês, na época, apelidou a Torre Eiffel de esqueleto de Beffroi para descrever a aparência pouco graciosa do monumento, uma torre gigante que iria desfigurar a cidade. Com isso, Gustave Eiffel precisou pensar em algo que fosse eficaz a ponto de impedir a destruição da arte. Assim, ele se empenhou para provar a utilidade científica da torre. Em resposta à carta feita pelos outros artistas franceses, Gustave Eiffel se pronunciou e resumiu o propósito da Torre Eiffel. Não só a arte do engenheiro moderno, mas também o século da indústria e ciência em que estamos vivendo, e para o qual foi preparado o caminho pelo grande movimento científico do século XVIII e pela Revolução de 1789, para a qual este monumento será construído como uma expressão de gratidão da França. A partir de então, no início do século XX, com os adventos das guerras mundiais, as autoridades enxergaram no monumento uma maneira estratégica de realizar a comunicação entre os militares. O governo então instalou antenas de radiodifusão no local, capazes de captar mensagens, o que ajudou os aliados de forma decisiva e impediu que a torre fosse desmontada, como estava previsto. Hoje em dia, a cidade de Paris é um dos destinos mais procurados na Europa, por conta da Torre Eiffel. A construção se tornou um dos monumentos mais visitados do mundo, chegando a receber mais de 7 milhões de visitas por ano. A Torre Eiffel passou por um processo de reforma em suas instalações no ano de 2014. Com isso, ela ganhou um novo piso de vidro transparente, localizado no primeiro nível da torre a 57 metros do chão. Antes do piso, os visitantes iam logo para os andares de cima apreciar a visão exuberante da cidade. Portanto, com o piso instalado, a proposta foi estimular as pessoas a passarem mais tempo no primeiro, além de poderem contemplar os ambientes que foram instalados no local, como lanchonetes, restaurantes e cafés, tornando o espaço mais atrativo. A Torre Eiffel possui 324 metros de altura e possui 3 níveis, era considerada a estrutura mais alta do mundo até o ano de 1930. Atualmente, a torre é a estrutura mais alta de Paris e a segunda da França. Ficando atrás apenas do viaduto Millau, que tem 343 metros, a Torre Eiffel apresenta em sua estrutura mais de 15 mil peças em ferro e 2.500.000 parafusos. Além disso,
O seu peso chega a 10.000 toneladas. No início, os visitantes precisavam subir 1.700 degraus para chegar ao ponto mais alto da torre, porém foram instalados elevadores na construção, facilitando o acesso. A Torre Eiffel é o monumento pago mais visitado do mundo. No verão, a torre aumenta de tamanho, ficando cerca de 15 centímetros mais alta, por conta da dilatação do ferro. Gustave Eiffel, criador da torre, participou de outros projetos, como o da Estátua da Liberdade em Nova York, Estados Unidos, e da Ponte Maria Pia, no Porto, em Portugal. Existem várias réplicas da Torre Eiffel espalhadas pelo mundo. Vale destacar as das cidades de Las Vegas, Estados Unidos, Sucre, Bolívia, Tóquio, Japão, Anzhou, China, Urais, Rússia, Calcutá, Índia, Nakura, Líbano. Um estudo realizado pela Câmara de Comércio Monza e Brianza, da Itália, revelou que a Torre Eiffel é o monumento mais valioso de toda a Europa. A torre possui um total de 20.000 lâmpadas que ajudam a iluminar a cidade de Paris todas as noites. A iluminação mais tradicional é a dourada. A torre também muda de cor, dependendo da homenagem ou mensagem que a França deseja passar ao mundo. Na base da torre existe uma homenagem aos grandes artistas franceses. Ao todo, 72 nomes cercam a Torre Eiffel, dos 4 lados. Cientistas e famosos como Lavoisier, Ampère e Foucault. A Torre Eiffel foi uma das 21 finalistas ao título de 7 Maravilhas do Mundo Moderno, mas não levou o título. Quem pensa que a Torre Eiffel é apenas um lugar romântico e uma ótima paisagem para cenário de filmes, está completamente equivocado, pois a estrutura já foi local de aventuras e desafios. Em 2015, ela promoveu uma competição de corrida que marcou a história do ponto turístico. A competição foi inspirada na corrida que aconteceu no Empire State Building, um arranha-céu localizado nos Estados Unidos. Nela, os participantes correram até o topo do monumento. No entanto, a Torre Eiffel possui 1.665 degraus, ou seja, 89 a mais que o edifício de Nova York, o que dificultou ainda mais o combate. A Torre Eiffel foi construída em meio à expansão da arte que tinha como base o uso das inovações da indústria, a Arte Nouveau, movimento que alcançou o seu auge entre os anos de 1890 e 1920. A Arte Nouveau tinha como foco o uso e a mistura dos novos materiais disponíveis para construções de obras de arte. Um dos materiais mais usados nesse movimento foi o ferro. E assim encerramos mais um vídeo histórico em nosso canal contando um pouco dessa magnífica e revolucionária história da construção civil. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e, caso já seja inscrito, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe sua opinião ou dúvida nos comentários ou entre em contato conosco através de nosso Instagram AndersonFranco010. Sua opinião será sempre bem-vinda, e suas dúvidas serão respondidas com muita atenção e carinho por nós. Até a próxima!